Louvado seja o Senhor, por mais esse tempo juntos, de comunhão aqui em Goiânia. Não me lembro exatamente a última vez que estive aqui, mas sei que faz algum tempo que já não nos vemos face a face. Uma alegria, um gozo estar entre os irmãos e poder repartir, gozar da comunhão do Senhor, da comunhão do seu corpo e da comunhão da sua palavra. Que nesses dias Ele encontre caminho em nós para todos esses níveis de comunhão. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 10. Versículo 23. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, os filhos de Israel, todos, tinham luz nas suas habitações. Vamos notar mais uma vez essa frase final. Porém, os filhos de Israel, todos, tinham luz nas suas habitações. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, de todo o coração te somos gratos pela comunhão do Senhor, pela comunhão da igreja, pela comunhão do Espírito, pela comunhão da palavra. Louvamos teu nome, porque fomos chamados para esta comunhão. Senhor, nós, em inteira confiança, nos colocamos nas tuas mãos nesse reunir. Pedimos ao Senhor que venha nos ajudar, nos dar o teu suporte divino e celestial, superando as nossas debilidades e alcançando a intenção do teu coração nessa reunião. Muito obrigado pela certeza que temos da provisão e assistência do bendito Espírito do Senhor. Rogamos a Ti, ó Espírito Santo, Tu mesmo que sopraste esta palavra tão maravilhosamente, venha interpretá-la agora aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nosso encargo e desejo, então, diante do Senhor, respondendo também o desejo dessa assembleia que se reúne aqui, é compartilharmos algo que toca o assunto da família dentro do eterno propósito de Deus. É claro que desde que o Senhor colocou de uma forma definida esse encargo nos nossos corações, nunca nós sequer entendemos que há qualquer tipo de mecanismo, qualquer tipo de estratégia ou qualquer tipo de técnica para que vivamos uma vida relacional, familiar e conjugal, saudável e que confira com o chamado de Deus. Realmente, os princípios que se aplicam à família cristã se aplicam a diversos outros níveis de relacionamento. E o motivo é muito claro. A Trindade é relacional. Todos os princípios que nós temos para a vida familiar, para a vida conjugal e para a vida da igreja, parte do princípio da Trindade. O Deus triuno é um Deus relacional. Se nós queremos ser bons pais e pais segundo o coração de Deus, só há um caminho: conhecermos muito bem o nosso Pai Celestial. Se nós queremos ser bons filhos, só há um caminho: nós conhecermos o caráter do eterno Filho de Deus. Se nós queremos ser bons maridos, também só há um caminho: nós conhecemos o coração do eterno marido, que através de Isaías disse para o seu povo: o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos. Se nós queremos conhecer bem o que é ser esposa, então dentro do eterno propósito de Deus,
Ele planejou ter para si um corpo de redimidos como uma amada noiva, e que irá então entrar com ele numa boda eterna de comunhão, assunto que fecha em um clímax maravilhoso toda a revelação de Deus na carta de João, no livro de Apocalipse. Então não há técnica, não há mecanismo, não há estratégia para que nossas famílias possam conferir com o eterno propósito de Deus em Cristo. Por isso, nunca devemos imaginar que nós podemos ter a questão família como uma seção à parte dentro da nossa visão do eterno propósito de Deus. Porque esse seria o nosso primeiro grande erro. Assim como trabalho, bens, relacionamentos com aqueles que não pertencem ao Senhor, não são seções dentro do reino de Deus. Porque não há seções dentro do reino de Deus. Então, é claro, falando de modo geral, nós poderíamos ter toda a Assembleia reunida para esse final de semana. Porque os princípios de Deus são universais. Mas é claro, por outro lado, é interessante, segundo a direção do Espírito, que periodicamente nós nos reunamos para considerar mais detidamente esses princípios universais dentro da questão relacionamento familiar. Então aí nós estaríamos agindo, penso eu, de uma maneira equilibrada, entendendo que todos esses princípios universais se aplicam então, obviamente, a todo o reino de Deus e procurar descobrir com a sabedoria do Senhor como eles se aplicam na família, mas sem deixarmos a percepção de que eles são princípios universais. Eles regem o reino de Deus. A autoridade rege o reino de Deus. Submissão rege o reino de Deus. Paternidade rege o reino de Deus. Filiação rege o reino de Deus. São princípios no reino de Deus. Me lembro muito bem que uma das vezes em que estivemos juntos, em pelo menos uma reunião, nós estudamos um pouco sobre filiação e sacerdócio. E os irmãos se lembram que quando abordamos isso, nós vimos que são duas grandes linhas, como que fios de ouro, que atravessam a Bíblia notoriamente de Gênesis a Apocalipse. Não apenas duas linhas a mais, mas duas linhas centrais. A linha da filiação e a linha do sacerdócio. Você viu a filiação aí? É porque Deus é pai e Deus é filho. Deus é pai, Deus é filho. Então a linha da filiação atravessa toda a Bíblia e nos inclui nesse chamado maravilhoso. A Trindade, eternamente Pai, eternamente Filho, a Trindade se abriu através da morte, da entrega do nosso amado Senhor na cruz do Calvário, para que nós entrássemos em uma realidade que já pertencia e pertence eternamente ao Deus triuno. E qual é ela? Filiação. Por isso a Bíblia é tão ampla em falar sobre isso. João, você consegue perceber o peso do coração de João quando escreve a sua epístola, no capítulo 3, dizendo assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados os filhos de Deus. Não é maravilhoso, irmão? Então João está nos introduzindo naquilo que ele vê muito bem, já que ele é o único que registra a oração sacerdotal do Senhor, em João 17, chamado o Santo dos Santos da Bíblia. Foi João que registrou lá no versículo 24 de João 17, Pai, o Pai e o Filho, naquela relação tão maravilhosa, o Filho orando ao Pai: Pai, minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, ou os muitos filhos, a família de Deus, para que vejam minha glória, glória que me conferiste porque me amaste, antes da fundação do mundo. Então, irmãos, importante em primeiro lugar, nós vermos esse assunto dos princípios universais. Os princípios que regem o reino de Deus. Então, sim, a partir daí, nós podemos, como falamos, buscar a sabedoria do Senhor, pelo Espírito, na palavra, para vermos como esses princípios se aplicam, ou se aplicariam, dentro da questão família. E é claro, graças ao Senhor nós não ficamos a pé nesse assunto. Nós temos textos, inclusive, específicos na palavra de Deus, e não são poucos, que tratam do assunto do relacionamento familiar que confere com o eterno propósito de Deus. São textos profundos,
Quanto mais cavamos, mais encontramos. Minas de ouro profundas, onde nós encontramos muito a respeito dos princípios de Deus dentro da vida familiar. Então eu gostaria de sugerir para os irmãos esse título que nós acabamos de ler aqui em Êxodo 10, 23, como um título para todo esse final de semana. Vamos separar essa última frase: luz nas suas habitações. Esse é o propósito de Deus para a família. Luz nas suas habitações. E, obviamente, luz através delas. Quando o Senhor, você vê aí nesse capítulo 10 de Êxodo, julgou o Egito com essa penúltima praga, logo anterior à morte dos primogênitos, que está aí registrada no capítulo 12, a 10ª praga. Então, essas trevas que foram anunciadas pelo Senhor através de Moisés, elas foram tão impressionantes que o relato bíblico diz que eram densas. E essa palavra é interessante, porque a Bíblia mesmo explica que eram tão densas como se pudessem apalpar. Ó, irmãos, que frase para se referir ao mundo no qual vivemos. Você lembra quando Paulo escreve em Romanos 13, dizendo assim: vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia. Então ele mostra que não é andar em pleno dia. Ele diz: não em orgias e dissoluções, etc., mas revesti-vos do Senhor Jesus, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, essa é a analogia, e talvez podemos usar essa passagem, entre outras, lá de Romanos 13, para nos ajudar aqui dentro desse quadro tipológico do livro de Êxodo. Aquelas trevas que se podiam apalpar. Mas ali, todos, observa o detalhe do versículo 23, todos. Sabe por que é linda essa palavra? Porque à luz do Novo Testamento nós podemos dizer assim: todos nós, como um sacerdócio universal, um sacerdócio real, nós fomos chamados para conhecer profundamente a Deus, como indivíduos e como famílias, todos, não famílias especiais, não famílias vocacionadas, porque isso não existe. Todas as famílias do Senhor são famílias vocacionadas, não há famílias especialmente vocacionadas, todos somos vocacionados, para que então experimentemos o Senhor como nosso manancial da vida, e na sua luz vejamos a luz. E através de nós então a palavra do Senhor se cumpra: vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5. Assim como ele disse em João capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Então, irmãos, que privilégio nós temos. Todos os filhos de Israel, porém, tinham luz nas suas habitações. Para usar um quadro que nós já conhecemos, apenas repetindo isso, por causa do seu valor, as famílias cristãs deveriam ser na terra aquela expressão tão cristalina do reino de Deus, como aquela lagoa serena, maravilhosa, exposta a uma noite de luar e estrelas. Quando você pode olhar para aquela lagoa terrena, olhando para baixo, na terra, mas você pode contemplar a beleza do céu na terra. Esse é o propósito de Deus quando nos chamou como famílias para Ele. Que outros possam olhar para nós, para que vejam as vossas boas obras, aqui na terra, mas glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então esse é o propósito do Senhor quando nos chamou como famílias. Se nossa vida familiar, incluindo obviamente nossa vida conjugal, familiar, um escopo mais amplo, né? Porque inclui filhos. Então se nossa vida familiar não confere com esse chamamento de Deus, nós precisamos sim nos humilhar e nos arrepender diante do Senhor. Há um versículo muito lindo, talvez possamos examinar mais tarde ou amanhã, em Efésios 5,
Você sabe, um dos grandes textos sobre família na Bíblia, Efésios 5, 21 em diante, começando com aquele sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando Paulo diz lá no final do texto, ele diz assim: eis porque deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Essas 3 palavrinhas, eis porque, explicam qual é o propósito do nosso casamento. Nós quisermos a resposta para essa pergunta, por que nós nos casamos? Será que nós fomos precipitados? Será que a nossa escolha foi isso ou foi aquilo? Não é? Mas a palavra de Deus responde de uma maneira muito clara. Diz, eis porque. Se nossa família, se nosso casamento não está conferindo com isto, esse é um outro assunto. Precisamos ir diante do Senhor. Precisamos buscar esses motivos diante do Senhor. Precisamos ser os primeiros a tomar nossa posição nesse relacionamento. Os primeiros a tomarmos a cruz, não é? Já que ela cabe ao chamamento individual em primeiro lugar. Não enfiar o pescoço do outro lá no jugo do Senhor, mas nós tomarmos o jugo do Senhor e andarmos no caminho da cruz para que outros sejam atraídos. Mas se nós queremos entender então o porquê desse maravilhoso chamamento para a vida em família e para a vida conjugal, está aí na palavra de Deus muito claro. Eis porquê. E qual é esse porquê de Efésios 5? Porque Cristo e a igreja são no coração de Deus uma realidade eterna, que toca o eterno propósito de Deus. Então nós não casamos para quê? Para que nós tenhamos conforto, bem-estar, uma vida mais equilibrada, mais saudável, um desfrute um do outro. Não, mais do que isso. Eis porquê. E esse eis porquê está explicando o que significa o relacionamento entre Cristo e a igreja. E dizendo que o relacionamento homem e mulher, marido e mulher na terra, ele só tem realidade se, e aqui é um se bem grande, se ele responder ao significado espiritual do relacionamento entre Cristo e a igreja. Se ele não responder, então ele está aquém do eterno chamamento de Deus. Então, eis porquê deixará o homem pai e mãe. Então comece a pensar o seu casamento assim. Quando você, irmã, mulher, tinha lá, aqui nós temos uns casais mais antigos, né? Estou me incluindo, minha esposa tinha 18 anos quando nós casamos, uma menina, não é? Naquele tempo era uma menina, não é? E então está aí uma resposta para você considerar diante do Senhor. Por que lá com seus 18, 19, 20 anos, você saiu da sua casa? Eis porquê. Por que você ali mal conseguiu juntar um dinheirinho com um saláriozinho apertado que você tinha, e você estava louco para ter uma esposa, não é? Qual que era o motivo? Eis porquê. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos refletir esse maravilhoso, Paulo chama de mistério. Grande é este mistério. Aí ele diz, mas me refiro. Sabe por que o mas me refiro? Ele não está dizendo, não, o casamento aqui, olha, só uma sombrazinha. O importante é aqui, olha, Cristo e a igreja. Não, não faça confusão com o texto. Ele está colocando os dois no mesmo patamar. Só que ele está dizendo, esse aqui será um reflexo. Esse aqui será uma expressão, claro, transitória. Não tem casamento no céu, não é? Nosso Senhor foi muito claro sobre isso. Não se casam, não se dão em casamento. Mas sabe por quê? Sabe qual é o motivo? Porque nós seremos mergulhados corporativamente em um relacionamento com o nosso noivo celestial, que esse que nós experimentamos aqui chamado casamento não terá o menor sentido. Porque nós estaremos mergulhados em um eterno relacionamento, do qual o nosso aqui, enquanto durou, até que nós partíssemos para o Senhor, não é? Até que a morte nos separasse, ou que o Senhor então nos tomasse para si, esse relacionamento cumpriria o seu propósito, de ser um anticlímax e um antegozo deste eterno e precioso relacionamento, para o qual todos nós fomos chamados. Então pense assim, porque é assim que a Bíblia pensa. Então é assim que nós devemos pensar. Nossa realidade chamada casamento, ela vai mergulhar num casamento maior, num casamento eterno. Então nós não precisaremos nos casar na realidade futura. Graças ao Senhor por isso. Assim, amados, quando nós pensamos mesmo no ato conjugal sexual, que coisa maravilhosa a descrição dele em 1 Coríntios capítulo 6. Maravilhosa. Resumindo, não é nossa intenção aqui agora, mas deixa eu falar alguma coisa de passagem para você, para que você aprecie isso. E veja o que muitas vezes nós fazemos, podemos dizer assim,
com esse assunto de vida sexual, quando nós não temos o prisma de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 6. Sabe o que é ensinado naquele capítulo? Depois você leia detalhadamente Coríntios 6, 1 Coríntios 6, de 12 em diante. E você vai chegar à seguinte conclusão. No meio daquele texto diz assim: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você se lembra? E diz: aquele que se une com uma prostituta é uma só carne com ela. Lembra-se desses dois versículos? Agora coloque os dois juntos e veja o que Paulo está ensinando. O problema sério do assunto da imoralidade dentro do contexto cristão. Por quê? Qual é o motivo? Então agora aqui está o princípio maravilhoso que torna sublime então o ato conjugal, o relacionamento sexual no casamento. Como Deus o planejou, ele seria para o casal um anticlímax. Ele seria para o casal um antigozo e uma extensão pequena, limitada, do gozo relacional eterno que nós experimentaremos na presença do nosso eterno noivo celestial. Quando a igreja for mergulhada, como nós falamos, nesse relacionamento eterno, divino com Ele, nós então entraremos numa experiência desse gozo relacional com o nosso Senhor Jesus. Você lembra que João enfatiza isso de muitas maneiras. João fala assim: essas coisas vos escrevo, imitando as palavras do nosso Senhor lá em João 15, né? Para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Lembra-se? Então nós temos a oportunidade de experimentar como casal algo pequeno, limitado, aqui no tempo, mas que devia falar sobre o significado precioso da nossa relação com Cristo. Por isso, o ato conjugal é tão sublime e é tão sagrado aos olhos do Senhor. Nós poderíamos dizer que quando nós não compreendemos isso, para usar uma figura, imagine uma pessoa sentada em uma cadeira, dessas cadeiras aí que você só encontra em leilão e paga, se é que acha, né? Pagaria milhares e milhares de reais por ela, essas cadeiras antigas, modelo Luís XV, francês, né? Para você colocar ali, ninguém sentar, aquele objeto, né? Lá no canto da sala. Você imagine uma pessoa sentada numa cadeira dessa, lendo um livro e aquecendo o fogo numa lareira. Então a lenha começa a acabar. E ele não tem mais o que colocar naquela lareira. E ele está com frio, quer continuar a sua leitura. Então ele vai desmontando sua cadeira e colocando a lenha da cadeira no fogo. É isso que nós fazemos com a nossa vida sexual. Se nós não compreendemos o quanto ela é sublime, sagrada, preciosa aos olhos do nosso Senhor. Porque Ele estabeleceu assim. Então, ancorar os irmãos que estudem 1 Coríntios 6, de 12 em diante. E você vai ver que correm em paralelo a nossa união com Cristo e a nossa união conjugal. Por isso que ele usa essas duas expressões. Aquele que se une ao Senhor, um espírito com Ele. Aquele que se une à prostituta, uma só carne com ela. Ele vai falar no final do texto sobre o nosso pertencimento ao Senhor. E já tinha dito no versículo anterior, no verso 11, que nós somos o templo do Espírito Santo, santuário de Deus, que é sagrado. E depois de falar isso, ele entra nessa relação íntima, conjugal, orientando aqueles irmãos ali em Corinto, que vinham de uma história promíscua. Você sabe que em Corinto havia aquele templo de Apolo, onde havia mais de 1000 chamadas prostitutas cultuais. Então, quando você ia lá cultuar aquele Deus, aquele culto era um misto de um envolvimento espiritual e uma fornicação carnal. Sempre o culto pagão tem esses dois elementos, porque essa estratégia é maligna. Tudo aquilo que nos faz perder o curso espiritualmente terá profundas implicações éticas em nossas vidas. Sempre. O espiritual e o ético irão andar juntos. Então, como eles adoravam espiritualmente naquela visão pagã, então eles agiam eticamente dessa maneira imoral e promíscua. Quando nós conhecemos o verdadeiro Deus e o nosso noivo celestial, então nós temos um reflexo no nosso relacionamento conjugal e, inclusive, sexual. Então, irmãos, que coisa maravilhosa podermos nos deleitar nisso que o Senhor criou de uma maneira tão santa, tão sublime aos seus olhos, né? Tão sagrada. Voltando para o texto de Êxodo, onde nós estávamos,
luz nas suas habitações. Esse é o propósito de Deus para o nosso chamamento. Esse então é o eis porquê, como nós falamos. Agora vamos buscar lá no livro de Efésios um pouco então sobre essa questão da vida familiar e conjugal. Agora ainda temos um pequeno passo a dar aqui antes de entrar no texto. Mas podemos já abrir aí Efésios, capítulo 1. Antes então de abordarmos essa epístola, vamos colocar aqui mais alguma coisa para a nossa meditação e consideração. Aqui e depois que sairmos daqui. Eu gostaria que você, se for possível, registrasse isso, para você se lançar aos pés do Senhor com a meditação sobre esses 4 pontos que eu queria colocar aqui. Em primeiro lugar, se estudamos Mateus 6, não vamos fazer, não é o objetivo agora, então só registre aí. Mateus 6, de 19 em diante. Você vai ver que o Senhor se ocupa com um tema naquele capítulo que vai nos falar muito quando trazido dentro do contexto da vida familiar e conjugal. Nosso Senhor naquele texto, quando ele trata do assunto da dicotomia do coração, depois dos 18 versículos anteriores, Mateus 6, quando ele fala do valor, da importância da nossa vida secreta com Deus, que nós não façamos nada para ser vistos, nem orar, nem jejuar, nem dar esmolas, está ali nos primeiros 18 versículos de Mateus 6. Depois ele entra no versículo 19, falando sobre juntar tesouros no céu. Então o versículo 19 introduz uma outra seção dentro do capítulo 6, onde o foco, preste atenção aqui, o foco do nosso Senhor Jesus é falar especialmente sobre 2 coisas. Ele vai falar sobre intimidade e ele vai falar sobre integralidade. E aqui eu queria, junto com os irmãos, capturar essas 2 palavras e trazer para dentro da nossa história, então, familiar e conjugal. Intimidade e integralidade. Você vai ver isso desde o verso 19 de Mateus 6 até o final do capítulo 6. Nosso Senhor falando sobre intimidade e integralidade. Como nós sabemos? Você vai observar que o tempo todo Nosso Senhor pontua, ele bate com o seu martelo nos 2 pratos da balança. Ele vai dizer assim, não ajunteis para vós outros tesouros na terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Depois ele vai dizer, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Depois ele vai dizer, não podeis servir a 2 senhores. Você vai ver o 2 aí o tempo todo então. Não podeis servir a Mamon e ao verdadeiro Deus, né? Ou a Deus e as riquezas. Então o tempo todo nosso Senhor vai colocar essa balança aí. Luz e trevas, bom e o mal. Tesouros no céu, tesouros na terra. Mamon e Deus. Ele vai mostrando o problema do nosso coração dividido. Ou, em outras palavras, a falta de integralidade. Não é de integridade, não. Claro que integridade está incluído, não é? Mas a palavra mais exata é integralidade. Nós sermos integrais para com Deus. Ou termos um coração integral. Então, maravilhoso nesse texto, que quando você vai no verso 25... Nosso Senhor começa a falar aí, ele menciona 3 palavras que são uma doença de todos aqueles que não conhecem o Senhor. Ele diz assim, eu, porém, vos digo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmãos, a ansiedade é uma doença, uma erva daninha, não é? Campeada por todo lado. Qual é, segundo o Senhor Jesus, a causa de vidas ansiosas? Dependemos de recursos, sejam eles quais forem, para acalmar ou para tratar nossas ansiedades. Nós sabemos que a ansiedade tem um cunho espiritual. Amém pelas ajudas que possamos obter, seja em que sentido, até mesmo, podemos dizer, no sentido psicológico, desde que seja ajustado, adequado, mesmo que medicamentoso, se é o caso, de usarmos por um tempo, isso pertence ao Senhor, a história de cada um é de cada um, mas vamos ao princípio. Nosso Senhor está nos ensinando que a ansiedade tem uma só causa, e é essa que nós precisamos tratar, e remédio não trata essa causa. A causa de toda ansiedade é um coração dividido. Esse é o ensino do Sermão do Monte. Por isso, nosso Senhor, depois de falar de tesouro no céu, tesouro na terra, olhos bons, olhos maus,
Mamon, o verdadeiro Deus, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. O Senhor está nos dando a chave. Ele está dizendo que a dicotomia do coração, que o coração dividido é a fonte de toda ansiedade. Que se nós tivéssemos corações integrais para Deus, nós não viveríamos vidas ansiosas. Então aqui nós temos que tomar cuidado. Como nós falamos, para que nós não usemos os recursos, que podem ser até certo ponto pelo menos aprovados, e então dependamos deles como muletas. E vivamos a nossa vida cristã dependentes daquilo que nosso Senhor realmente não nos encoraja a depender. Porque Ele está dizendo que um coração integral é fonte de cura para qualquer ansiedade. E há mais palavras que o Senhor usa aí nesse texto, também importantes para nós. Ele também diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Então, segundo nosso Senhor Jesus, porque são palavras dele mesmo, inquietação também é resultado de coração dividido. Mas ele usa mais uma palavra, que também nos assola toda hora. Preocupação. E ele diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque ele trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então o Senhor tomou 3 palavras que realmente nos humilham e nos fazem prostrar os seus pés. Ansiedade, inquietação e preocupação. Por que nós não vivemos vidas profundas? Porque nós não somos integrais. Por que vivemos vidas inquietas? Não temos um coração capaz de contemplar, de meditar, de nos aprofundar na revelação de Deus em Cristo. Muitas vezes nem no conhecimento e meditação da palavra. A palavra de Deus não é um livro acadêmico, não é um livro para teólogos, não é um livro para seminário. A palavra de Deus, acima de tudo, é um livro devocional. Nós devíamos meditar nela, não é? Toda verdadeira teologia deveria levar à doxologia, à adoração, a uma profunda contemplação de Deus. Por que nós não atingimos isso? Há alguns motivos, mas esse que nós falamos está bem enraizado nessa causa. Nosso coração não é quieto, nosso coração é dividido, nosso coração é ansioso, nós não temos paz para contemplar, não temos coração para meditar. Somos ansiosos, preocupados e inquietos. E nosso Senhor está dando um motivo para nós. O motivo é que nós temos 2 amores. O motivo é que nós temos 2 prioridades, ou mais. O motivo é que nós não temos um coração conquistado, uma única paixão, um único foco, uma só coisa. Uma só coisa de Davi, uma só coisa de Paulo, uma só coisa de Maria. Lembra-se na Bíblia? Nosso coração é faltoso de uma só coisa. Então esse é o resultado. Agora, se olharmos para o lado positivo, então, vamos colocar assim. Toda intimidade genuína, e aqui é claro com o Senhor Jesus, e com nossos cônjuges. Porque essa primeira esfera para a qual nós somos chamados para a intimidade. Toda intimidade leva à integralidade. Guarde esse princípio, porque ele é importante. Nós queremos então, o Espírito Santo está despertando em nós um santo desejo de sermos integrais, não vivermos vidas inquietas, não vivermos vidas preocupadas, não vivermos vidas ansiosas. Então a chave está aqui atrás, intimidade. Intimidade com o nosso Senhor Jesus e intimidade com o nosso cônjuge. Por que intimidade com o nosso cônjuge está aí? Porque, amados irmãos, nós ficaremos restritos em qualquer outro nível de intimidade se nós não pudermos avançar neste nível de intimidade. Porque dentro da ordem de Deus, esse foi o primeiro nível de intimidade que Ele estabeleceu. Então nós deveríamos avançar bem nele, para que nós alcançássemos outros níveis de intimidade. É claro, nós estamos falando sobre o propósito de Deus. Eu sei que talvez haja, provavelmente haja, irmãos ou irmãs aqui que têm lares divididos. Então você pode se perguntar, como ter intimidade com alguém que não pertence ao Senhor? Não é? É um jogo de luz e trevas, sim, uma limitação muito grande. Mas não é porque há limitações que nós devemos deixar de olhar, de responder, de confiar, de buscar aquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Nós não vamos lidar com exceções, nós vamos lidar com a regra. Aquilo para o qual o Senhor nos chamou. E que Ele nos ajude a encontrar o seu caminho nas exceções. Porque Ele nos dá espírito de sabedoria para isso, não é? Mas então o chamamento de Deus é esse.
é que encontrando um caminho de intimidade com Ele, e encontrando um caminho de intimidade com o nosso cônjuge, então nós encontraríamos integralidade. Amados, nunca vamos desprezar esse assunto intimidade com o nosso cônjuge, e levarmos apenas o assunto para o vertical, intimidade com o Senhor. Essa é a base, esse é o princípio, mas nunca se esqueça, o gráfico do Senhor é muito equilibrado. Todas as vezes que nós dermos passos aqui, intimidade com o nosso Senhor Jesus, naturalmente, natural, sobrenaturalmente, poderíamos dizer mais acertadamente assim, nós daremos passo aqui, nesse outro nível, perpendicular, intimidade horizontal, intimidade com os nossos cônjuges. Isso irá operar para os dois lados. Quando nós estivermos avançando nesse nível de intimidade aqui, também estaremos avançando nesse nível de intimidade aqui, o vertical. Porque muito do que nós conheceremos do caráter do nosso Senhor, das belezas do nosso Senhor, terá introdução, podemos dizer assim, nesse nível aqui. Por isso, por exemplo, é tão importante que o marido, como cabeça no relacionamento conjugal, ele possa cuidar bem da sua esposa. Porque ele é o primeiro, não o único, mas é o primeiro responsável diante do Senhor por introduzi-la nessas esferas verticais de conhecimento de Deus, de apreciação de Cristo. Ele deve, não só pode, deve ser instrumento do Senhor, um instrumento horizontal para fazer essa introdução vertical da sua esposa nas belezas do Senhor. Então você não pode desassociar esses dois assuntos. A intimidade vertical avança, a horizontal irá avançar. A intimidade horizontal está avançando, a vertical vai avançar. Porque o Senhor determinou que essas duas coisas operassem juntas. Por isso que quando ele resumiu aquela questão de toda a lei, ele usou de novo esse vertical e horizontal. Dizendo assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Você vê? Ele colocou isso num único gráfico. E João chega a dizer assim, aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama seu próximo a quem vê, é mentiroso. Você vê? Então sempre esse gráfico vai andar de maneira equilibrada, porque foi assim que o Senhor estabeleceu. Então um vai conduzir ao outro. Então de novo, intimidade irá nos levar à integralidade. E que desafio esse, não é? Irmãos, nosso Deus é um Deus prático. Prático. Ele sabe que nós poderíamos nos perder nessa questão vertical aqui. No mínimo usando um termômetro errado para medir nossa estatura espiritual. Oh, como eu estou bem com o Senhor. O Senhor tem se revelado tanto a mim. Eu tenho me prostrado diante do Senhor. Mas não há reflexo nenhum, quase nada disso, no nosso relacionamento conjugal. Sabe o que significa? Segundo João, mentira. Isso é impossível. Porque teria que haver, se é a realidade espiritual. Porque a realidade espiritual toma conta de nós. Não é uma coisa religiosa, que você pratica enquanto está reunido, enquanto está no quarto lendo a Bíblia. É algo que toma conta de você. Paulo descreve isso assim, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Você viu o princípio aí? Algo tomou conta de Paulo. O que ele era o que ele era. Não é? E ele era em qualquer lugar que ele era. Ele não era só quando ele estava viajando para viagens missionárias. Não é? O mesmo Paulo daqui, era o Paulo dali, era o Paulo de lá, era o Paulo aqui, era o Paulo lá. Integralidade. Não é? Então, o Senhor colocou esse termômetro maravilhoso, que é a nossa vida conjugal, para nos ajudar a nos avaliar. Nunca poderemos ser mais entre os irmãos, se somos menos na nossa vida familiar. Nunca, isso é uma mentira, é um engano. É porque o nível de relacionamento que nós temos com os irmãos é muito menor do que o que nós temos com o nosso cônjuge. Toma esse seu amado irmão, então, e leva ele para sua casa. Então aí sim, ele vai te conhecer melhor. Não é assim? Então nós nos enganamos fazendo medida errada. No relacionamento, no serviço, na igreja, nós somos tão maravilhosos. Mas na nossa casa não somos. Qual a regra que nós vamos usar? É a regra da relação com os irmãos ou é a regra da casa? Deveria ser a regra da casa. Ou a régua da casa. Essa deveria nos medir. Não é? Então, para que nós não nos enganemos, nosso Deus prático, maravilhoso, o Deus que não nos quer religiosos, não nos quer autoiludidos, não nos quer enganados. Então ele estabeleceu esse primeiro relacionamento sublime aos seus olhos, conjugal. Então ali realmente nós somos o que nós somos. E o Senhor irá usá-lo para abrir essa ostra, não é? Que somos nós.
O Senhor nos colocou alguém para aportar na nossa ilha solitária. Então nos ensinar o que significa relacionamento. Irmãos, não há coisa mais sublime aos olhos do Senhor do que o relacionamento conjugal. E agora sim, conjugal. Familiar, filhos, consequência. Porque é no relacionamento conjugal, e só nele, que nós podemos aplicar as palavras do Senhor para Efésios 5, de 22 a 33. Só neste relacionamento. Graças ao Senhor, não sei se você já pensou nisso, com nossos irmãos nós somos um no Espírito. Isso é tão importante. Um Espírito, um corpo, o mesmo Espírito do Senhor habita em todos nós. Graças ao Senhor nós podemos ter uma boa comunhão de alma também. Nível do Espírito, somos um. Nível da alma, uma boa comunhão. Aprendemos a conhecer uns aos outros, compartilhando desejos, compartilhando mente, não é? Afeições, isso é o nível da alma. Mas nunca nós poderíamos ter comunhão de corpos. Nunca. Só há um relacionamento específico para comunhão de corpos. Conjugal. Então você vê que só por esse motivo ele já foi selecionado pelo Senhor de uma maneira especial. Só ali nós poderemos encontrar esse triplo nível de comunhão. Espírito, alma e corpo. Não é? Em nível íntimo, em nível profundo. Então é óbvio que ele é singular aos olhos do Senhor. Não é? Então o Senhor o separou para ser assim. Por isso nós citamos Coríntios 6. Sempre aquele relacionamento eterno com o Senhor, andando paralelo com o nosso relacionamento conjugal. Então, irmãos, essa intimidade sempre vai conduzir à integralidade. E essa integralidade, agora vamos colocar os 2 pontos que nós ficamos devendo aqui para os irmãos, como uma corrente aí, consequente. A intimidade com o Senhor, com o cônjuge, vai nos levar à integralidade. Essa integralidade vai nos levar à maturidade pessoal. Gostaria também que você pensasse nisso. O caminho para a maturidade pessoal, em primeiro lugar, é a intimidade com o Senhor, intimidade com o nosso cônjuge, que vai nos dar um caráter integral. Isso vai nos dar maturidade pessoal. Aqui vamos fazer um parêntesezinho aqui e citar uma frase de um conhecido irmão que tem escritos preciosos sobre comunhão, um alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele foi martirizado 3 meses antes de concluir a Segunda Guerra Mundial, por ordem direta do Hitler. E ele era um homem de Deus, escreveu mesmo cartas da prisão, conheceu o Senhor profundamente, e esse irmão escreve bastante sobre comunhão, entre outros assuntos. E sabe o que ele diz num dos seus escritos? Ele diz assim: se você não conhece bem a solidão, você não está preparado para a comunhão. Que frase, irmão. Que realidade, irmão. Muitas vezes nós tentamos entrar na comunhão, mas nós não conhecemos a solidão. Se não estamos preparados, se não conhecemos bem a solidão, não estamos preparados para a comunhão. Será que está claro o princípio aqui para todos nós? Vamos tentar elucidá-lo. Se nós não temos uma vida íntima com o Senhor, alguns chamados místicos, né, homens de Deus do passado, chamavam isso de solitude. Se você conhece aquela obra de Richard Foster, aquela boa obra que ele tem, chamada Celebração da Disciplina, creio que alguns irmãos aqui conhecem essa obra, muito boa. Um dos capítulos, aquele irmão trata sobre a disciplina da solitude. E esse solitude é o a sós com Deus. Mostrando que assim como numa planta, a maior parte da sua altura está debaixo da terra, invisível aos olhos humanos, assim na nossa vida com Deus. A nossa vida oculta, a nossa vida secreta, é a base da nossa vida cristã, e não nossa vida pública. Nós cristãos deveríamos ser como um iceberg. 6/7 da nossa vida deveria estar da água para baixo, onde ninguém vê. E só 1/7 da água para cima, onde todo mundo vê. Porque é importante que vivamos 2 níveis, não é? E não enfiados na caverna numa vida contemplativa, como o movimento monástico fez lá no início da história da igreja, que realmente não confere com o chamamento do Senhor. Mas, por outro lado, nós deveríamos entender que a proporção deveria ser essa. 6 partes de 7 deveria ser uma vida forte, profunda, de raízes em Cristo.
e uma parte de 7 deveria ser exposta em público. Nós somos um iceberg ao contrário, né? Fazemos demais, falamos demais, aparecemos demais, servimos demais, 6/7 para fora. Mas quando as raízes são testadas, é só 1/7. Uma planta normal. Há um lindo versículo, depois voltamos aqui onde nós estávamos. Há um lindo versículo em Oséias 14. Abra, por favor, sua Bíblia. Oséias 14:5. Que menciona aí uma planta, vamos dizer assim, muito linda nas Escrituras. Você sabe que tem irmãos que estudam plantas na Bíblia, né? E eles fazem assim uma relação, uma busca, um catálogo e tentam entender aquelas plantas e o que pode aprender diante do Senhor dela. É um estudo interessante. É a planta mais misteriosa da Bíblia que não tem catálogo botânico nenhum. Veja aí como essa planta é. Nosso Senhor, através de Oséias, fala assim para o seu povo. Oséias 14:5. Eu serei para Israel, nosso Deus falando, eu serei para Israel como orvalho. Sem orvalho não há nada. É a fonte da vida. Não tem orvalho, não tem nada. Não tem planta nenhuma. Deus é a fonte. Deus é o autor. Deus é a fonte da vida. Eu serei para Israel como orvalho. Então nosso Senhor, derramando-se sobre nós, Ele vem nos regar como orvalho. E nós somos a planta. Nós vamos crescer. Agora, olha que tipo de planta somos nós. Por favor, preste atenção nesse versículo. Ele fala que o seu povo crescerá. Como? Crescerá como? O lírio. Então tá aí. Da terra para cima, lírio. Agora, o que mais? E lançará suas raízes como? Cedro do Líbano. Está aí uma planta bem esquizofrênica, não é? Ela tem raízes de cedro, mas ela é um lírio, aparência de lírio. Esses somos nós. Sabe o que o Espírito Santo está nos ensinando aí? Nós cristãos, da terra para cima, ou seja, aquilo que todas as pessoas veem, vivemos uma simples e despretensiosa vida de fé. O justo viverá pela fé. Lírio. Pedro diz assim, hoje existe, amanhã é lançado no fogo. Não é isso? Nosso Senhor também falou em Mateus 6, você se lembra? E Pedro repete lá no seu epístola. Toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A vida do Senhor em nós não nos torna homens excepcionais, digamos assim. Nossa aparência é como de qualquer homem comum, ou mulher comum. Uma simples e despretensiosa vida de fé. Lírio. Só que há algo mais nessa planta. E esse algo mais é o que realmente faz diferença. Da terra para baixo, onde nenhum olho humano vê, as grossas raízes de um cedro. Segundo os botânicos, raízes que alcançam até 120 metros. Nenhuma tempestade pode arrancar essa planta. Não é? Grossas raízes do cedro. Então você vê o iceberg aí. Quando você olha de fora, uma vida simples. Mas se pudéssemos olhar de dentro, tão profundas e grossas raízes. Jeremias 17 também fala sobre isso. O homem que confia no Senhor e cuja esperança o Senhor é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no determinado tempo dá o seu fruto, sua folhagem não murcha. Por quê? Porque está plantada junto às águas e as raízes vão buscar lá. No tempo da sequidão, não se perturba e não deixa de dar fruto. Assim deveria ser nossas vidas, não é? Então, intimidade leva à integralidade. Integralidade leva à maturidade pessoal. E agora o último ponto onde nós estávamos, voltando lá. Maturidade pessoal vai nos levar à maturidade relacional. Intimidade, integralidade, maturidade pessoal, maturidade relacional. Então isso realmente confere com que nosso irmão, que nós já citamos, disse: se não conhecemos bem a vida a sós com Deus, ou a solidão, ou a solitude, como alguns chamam, então nós não estamos preparados para a comunhão. Sabe por quê? Nós iremos entrar na comunhão fazendo demandas, nós teremos relacionamentos viciados, nós teremos relacionamentos possessivos. Irmãos, quantos casais sofrem por causa de relacionamentos possessivos? Qual é a causa de um relacionamento possessivo? Insegurança.
Qual é a cura para a insegurança? Intimidade com o Senhor. Ele é fonte de toda segurança. Então, se nós não conhecemos intimidade com o Senhor, se nós não, através dela, estamos ganhando uma integralidade de coração, não teremos maturidade pessoal e nunca poderíamos ter maturidade relacional. Nós teremos um problema relacional. Criticismo na vida da igreja, cinismo na vida da igreja, demandas, cobranças, senso de superioridade, busca de glória pessoal. Quantas ervas daninhas, porque nós não temos maturidade relacional. Isso é porque não temos maturidade pessoal, isso é porque não temos coração integral, isso é porque não temos intimidade com o Senhor. Então nós temos uma corrente de elos aí, para nos examinarmos aos pés do Senhor. Por favor, irmãos, nunca vamos começar pelo relacional, nunca vamos começar pelo serviço, nós temos que começar pelo começo. Sabe o que disse um irmão certa vez com muita sabedoria? Ele disse assim: a coisa mais importante na vida cristã é considerarmos o mais importante como sendo o mais importante. E é isso que nós precisamos fazer, né? Então nós precisamos começar pelo começo, porque é ali que é o mais importante e precisamos considerar o mais importante como sendo o mais importante, para que então o Senhor nos conduza aí de maneira equilibrada, saudável. Então poderemos entrar num relacionamento de uma maneira adequada, relacionando para servir, relacionando para dar, relacionando sem buscas pessoais, né? Egocêntricas, focadas em nós mesmos, de muitas maneiras. Vamos mais alguns minutos, começando hoje, amanhã continuamos. Vamos para a carta aos Efésios agora. Talvez hoje nós nem entremos então no texto exato que nós vamos compartilhar, que é Efésios 5, de 21 em diante. Nós vamos usar mais 10 minutos e ainda completarmos aqui esse pano de fundo necessário que teríamos que fazer para não entendermos as coisas de maneira errada, ou pelo menos pela metade, né? Lançarmos então esses fundamentos para podermos estar bem assentados para a nossa compreensão que virá. Irmãos, se você abrir aí sua Bíblia em Efésios, e eu creio que os irmãos já têm estudado essa carta, graças ao Senhor, de muitas maneiras, essa carta realmente é sublime em muitos aspectos. Agora vamos chamar a atenção para alguns detalhes. Você sabe quantas vezes a palavra igreja aparece em Efésios? É uma palavra importante aqui. Ela aparece 9 vezes. Agora um detalhe. 6 vezes, veja a ênfase, 6 das 9 estão dentro do texto que nós vamos estudar. Efésios 5, localize aí, de 22 ou de 21, você poderia dizer que o princípio geral está ali no 21, sujeitando-vos uns aos outros. Então Efésios 5, de 21 a 33, é uma pequena seção, não é? São 13 versículos, certo? Em 13 versículos, nós temos 6 vezes a palavra igreja. Agora, do que trata Efésios 5, 21 a 33? Da vida conjugal. Observe que não é da vida familiar, porque família vem na sequência, ou filhos, não é? Está aí no capítulo 6, versículo 1. Então, aqui nessa seção que eu citei, é apenas marido e mulher, o assunto aqui. Então, o Espírito Santo tomou a palavra igreja e embutiu dentro da seção de 13 versículos sobre marido e mulher 6 vezes. Você acha que isso é ocasional? Claro que não. Por que a palavra igreja é colocada aí 6 vezes? Porque, repetindo, não há nenhum relacionamento que tenha capacidade de expressar melhor o que Cristo e a igreja são do que o relacionamento entre marido e mulher. Então ele vai colocar 6 vezes a palavra igreja como se aplicando à realidade espiritual do que a mulher representa no casamento. Então essa primeira nota é importante nós observarmos aí. Muito linda, muito especial. Outra coisa importante que vamos fazer agora também. Se você olhar essa carta, volte agora para o capítulo 1. Vamos fazer uma divisão grande de Efésios, para tentarmos entender como que o Espírito Santo encaixa o assunto família dentro de uma carta ampla, não é? Sobre o reino de Deus, que é a carta aos Efésios. Então, assim, de modo geral, nós poderíamos dizer que do capítulo 1 de Efésios, entrando aí por esses versículos,
do capítulo 1, entrando pelo capítulo 2, apenas visualize aí na sua Bíblia, até o verso 10 do capítulo 2, nós teríamos uma primeira grande sessão. Você pode e vai dividir essa epístola de outras maneiras. Raramente um livro das Escrituras tem uma abordagem só. Você pode abordar Efésios de diversas maneiras. Você pode dividir o livro no meio, 3 primeiros capítulos falam de visão, os 3 últimos capítulos falam de vocação. Você pode dividir o livro em ângulos diferentes, por palavras-chave, a palavra andar, a palavra ficar firmes, a palavra paz. Então, há muitas abordagens de Efésios. Uma das abordagens nós estamos fazendo aqui, é essa. Em sessões que tratam desse nosso chamamento em Cristo. Então, o capítulo 1, repetindo, até o capítulo 2, verso 10, o tema seria a nossa nova vida em Cristo. Então ele vai falar sobre toda a sorte de bênção celestial, escolhidos, predestinados, chamados, redimidos, selados com o Espírito Santo e etc. Somos feitura de Deus, ele termina assim. Então essa nossa nova vida em Cristo, até 2:10. Depois no 2:11, olhe de novo para a sua Bíblia. A ênfase muda. Ele começa a falar sobre esse novo homem da nova criação. E você pode seguir isso aí até o capítulo 3, último verso, 21. 3:21. Se você ler essa seção com cuidado, dentro da abordagem que nós estamos fazendo, você vai ver que ele foca a nova sociedade de Deus. Ele chama essa nova sociedade de um novo homem, de uma nova criação. Então, primeiro, nova vida. Até o capítulo 2, verso 10. Depois, nova sociedade. 2:11 até 3:21. Que é o novo homem, essa nova sociedade de Deus. Depois, seguindo, capítulo 4. Vá olhando aí. Capítulo 4, verso 1. Mais uma sessão começa aqui. E nós podemos chamá-la de novos padrões. Então, nova vida, nova sociedade, agora novos padrões. Por que padrões novos? Porque ele vai entrar no nosso chamamento como igreja. Rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Então ele vai mostrar os padrões dessa vocação. Então ele vai com esses padrões, continue aí, capítulo 4, ele vai desde o verso 1 até o capítulo 5, verso 20. Podemos incluir até mesmo o 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então até aí são os novos padrões que nós fomos chamados a viver. Agora nós entramos na seção que vai nos interessar amanhã. Capítulo 5, verso 22, podemos chamar essa seção última, final, de novos relacionamentos. Então aqui você tem uma das abordagens possíveis para estudar essa riquíssima epístola. Nova vida, novos padrões, nova sociedade, né? Nova vida, nova sociedade, novos padrões e agora novos relacionamentos. Aquele que está em Cristo é uma nova criação, ou uma nova criatura. Efésios vai descrever essa nova criação. Nova vida, nova sociedade, novos padrões, novos relacionamentos. Porque sabe qual é o tema de Efésios? Em Cristo. E aquele que está em Cristo é uma nova criação. Por isso tudo novo. Agora então, de novo, vamos olhar. Onde começam os novos relacionamentos? Capítulo 5, verso 22. E começa com o relacionamento conjugal. Você vê que beleza, irmão? É aí que tem que começar. Aí está a chave. Aqui começam os novos relacionamentos. Se não é novo no assunto conjugal, nunca será novo nas outras esferas. Não pode ser novo com filhos, não pode ser novo com irmãos, porque não temos experimentado a novidade do trabalhar do Senhor se refletindo naquele que é o mais íntimo dos relacionamentos. E agora precisamos aplicar isso de uma maneira bem universal e incluir inclusive os casamentos divididos. Porque aquele cônjuge que pertence ao Senhor, se tem vivido intimidade com o Senhor, se tem vivido integralidade com o Senhor, se tem alcançado essa maturidade pessoal, claro, fatalmente, maravilhosamente, isso vai se refletir como testemunho na vida do seu cônjuge, mas em duplo testemunho. 2 Coríntios capítulo 2, para com uns, cheiro de vida para a vida, para com outros, cheiro de morte para a morte. Lembra como Paulo colocou?
E aí ele pergunta assim, pergunta grave, séria, de 2 Coríntios 2,17. Quem é idôneo? Quem é suficiente para essas coisas? Não significa que na nossa vida correta com o Senhor, nós seremos um motivo de atração para todos, e todos que nos tocarem vão tocar a vida e vão se render aos pés do Senhor. Nós sabemos muito bem que não é assim. No mesmo espírito e poder com que Pedro pregou o Evangelho, 3.000 almas foram salvas, Estevão pregou o Evangelho. Tanto é que ele viu os céus abertos no final, e o nosso Senhor Jesus em pé, como para receber aquele primeiro mártir da história da igreja de Estevão. No Espírito e no poder do Espírito, Estevão pregou. Qual o resultado? Foi apedrejado. E teve que dizer, homens de dura cerviz, que sempre resistem ao Espírito Santo, como foram vossos pais. Você viu o cheiro de morte para morte? É esse. Mas quando Pedro pregou, aroma de vida para vida. Mas os dois pregaram na mesma unção e no mesmo Espírito. Entendeu, irmão? Por isso em 2 Coríntios 2, Paulo pergunta, quem é idôneo para essas coisas? Para que nós possamos ser aroma de vida para vida, segundo o propósito do Senhor, mas também cheiro de morte para morte, segundo o propósito do Senhor. Significa que os nossos lares, a nossa vida pessoal, voltando para o assunto do lar dividido, a nossa vida pessoal deveria ser uma santa reprovação ao nosso cônjuge que não pertence ao Senhor. Uma santa reprovação, guarde isso. Não uma reprovação ranzinza, não é? Uma reprovação que parte do que nós somos, nossa personalidade, mas uma santa reprovação, que parte da vida madura de Cristo em um cônjuge, trazendo uma santa reprovação para o outro. Na expectativa de que essa santa reprovação conduza o outro aos pés do Senhor. Isso, assim nós deveríamos ver. Você nunca saberá se o seu cônjuge será salvo. Nunca saberá. Isso pertence ao Senhor. Mas nós temos a responsabilidade de viver uma vida profunda em Cristo. Para que então nós possamos ser, até o dia da nossa partida, ou um aroma de vida para vida, se assim aprouver ao Senhor. E Ele então satisfizer os desejos do coração de tantos que vivem essa realidade. Ou sermos cheiro de morte para morte, até o final. Mas uma santa reprovação, que glorifica o Senhor. Então graças ao Senhor por isso, irmãos. Versículo 22, então, vamos concluir aqui por hoje. Ele entra na questão dos novos relacionamentos. Os novos relacionamentos no reino. Começa pela vida conjugal. Depois, capítulo 6, ele entra na questão de filhos, os 4 primeiros versos. Depois ele entra na questão de 5 a 9, dos relacionamentos mais amplos aí na esfera, vamos chamar de profissional, servos e senhores, uma esfera séria, não é? Ali realmente somos manifestados em quem somos. Precisamos aprender com Cristo a ser patrão, aprender com Cristo a ser empregado, não é? E aí, interessante, no versículo 10, não mudou a seção. Não mudou a seção, veja aí. São novos relacionamentos ainda, só que agora é relacionamento com principados e potestades. É um relacionamento inevitável, que todos nós temos. E é um relacionamento de combate. Então o Espírito Santo vai nos ajudar a nos relacionar na esfera de principados e potestades, dizendo que há uma batalha árdua a ser travada nessas regiões. Então ele diz, olha, esteja preparado, revista-se de toda a armadura de Deus e fica firme no terreno já alcançado. Então ele vai nos ajudar com a armadura de Deus. Então essa última sessão inclui isso tudo. Interessante sessão. Começa com relacionamento marido e mulher e termina com o nosso relacionamento com o diabo. Muito interessante essa sessão, não é? Muito interessante. Só que é claro, há especificidade para cada relacionamento, não é? E o relacionamento com o diabo é tomando toda a armadura de Deus, para podermos permanecer firmes, né? Então, irmãos, vamos parar por aqui hoje. E vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ver esse panorama primeiro, que nós colocamos aqui. Colocamos alguns princípios específicos, pontuais, então medite nele, ore sobre ele. Peça ao Senhor para lançar mais luz. E amanhã nós vamos entrar direto em Efésios capítulo 5, 22, e recolher então aqui alguns preciosos princípios
do relacionamento conjugal. Que o Senhor nos ajude, nos dê um caminho de vida, um caminho de luz na sua palavra para isso. Amém. Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos porque nós fomos vocacionados por Ti. Que precioso chamamento, Senhor. Como nós apreciamos termos sido escolhidos em união com Cristo antes da fundação do mundo. Senhor, entregamos a Ti as nossas vidas com simplicidade e com realidade, para que o Senhor siga Teu trabalho firme conosco. Muito obrigado pelas Tuas mãos constantes, perseverantes, fiéis e amorosas, que tratam conosco de uma maneira tão singular. Senhor, nossa oração continua sendo que o Senhor use esse tempo de comunhão, esse fim de semana, para nos lançar a Tua luz e nos ajudar na visão do Senhor mesmo e dos Teus desejos relacionados à nossa vida conjugal e nossa vida familiar. Ó Senhor, clareie esse caminho de uma forma, te pedimos, mais ampla para nós. E que realmente andemos no terreno que pudermos conquistar na nossa visão. Ajuda-nos nisso. Nos oferecemos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.